Você já imaginou o que Deus sente quando olha para você? Será que ele suspira de saudade porque o seu coração anda frio? Ou talvez esteja esperando só um pequeno movimento seu para transformar tudo? Hoje, vamos conhecer uma mulher que ouviu algo que poucos no mundo ouviram: o som do coração de Jesus batendo. E essa experiência mudou sua vida e reacendeu na igreja o fogo do amor divino. Alemanha, ano de 1256. Uma menina de 5 anos é levada ao mosteiro de Helfta. Ninguém sabe ao certo quem eram seus pais. Talvez fosse órfã, talvez tivesse sido consagrada a Deus desde o nascimento, como o pequeno Samuel no templo. O que ninguém imaginava é que aquela criança silenciosa seria uma das maiores místicas de toda a história da igreja. Seu nome era Gertrudes. Dentro do convento, ela cresceu cercada de livros, música, liturgia e estudo. E que estudante extraordinária! Ela brilhou em tudo: latim, grego, filosofia, teologia, artes, canto. Numa época em que mulheres raramente sabiam ler, Gertrude se tornou uma das mentes mais brilhantes da Europa, respeitada até mesmo por mestres que jamais tinham ouvido falar de mulheres eruditas. Mas havia um segredo. Gertrudes estava vazia. Vazios profundos não gritam por fora, mas corroem por dentro. Ela cumpria as regras, rezava, estudava, trabalhava, e mesmo assim, algo dentro dela parecia morto. Aos poucos, ela percebeu que havia construído o que chamou depois de uma torre de vaidade e curiosidade. Estudava tudo, exceto o mais importante. Ela sabia sobre Deus, mas não com Deus. Tinha religião, mas não tinha encontro. Tinha disciplina, mas não tinha intimidade. E foi justamente esse vazio que a levou ao maior momento da vida. No dia 27 de janeiro de 1281, aos 25 anos, Gertrudes estava inquieta, sentindo-se só, aflita, com uma dor na alma que não sabia explicar. E então, Jesus veio. Ele apareceu diante dela como um jovem de luz, com um olhar tão terno que ela não conseguiu desviar os olhos. E ele disse: "Tua salvação está próxima. Por que te deixas esmagar pela tristeza? Eu mesmo serei tua libertação. Não temas." Gertrudes viu na visão uma cerca cheia de espinhos entre ela e o Senhor. Eram suas prioridades erradas, seu orgulho intelectual, sua frieza. Mas Cristo estendeu a mão. E naquela mão estavam as marcas dos cravos. Ele disse: "Procuraste mel entre espinhos. Agora volta para mim. Eu te darei a doçura do céu." Aquele foi o dia da sua conversão. A inteligência brilhante que antes servia para alimentar o ego se tornou instrumento para buscar a verdade de Deus. Ela mergulhou nas Escrituras, na teologia, nos escritos dos santos e principalmente na oração. E algo extraordinário aconteceu. Jesus começou a visitá-la com frequência. Ela passou a viver uma amizade real com Deus, uma intimidade tão profunda que suas experiências espirituais foram registradas para a igreja inteira no livro O Arauto do Amor Divino. E é nessa amizade que acontece um dos episódios mais comoventes de sua história. Na festa de João Evangelista, Gertrudes viu Jesus e colocou a cabeça sobre o peito dele na altura da ferida do lado. E então ela ouviu: tum-tum, tum-tum. O coração de Jesus batendo, sim, batendo. O mesmo coração que pulsa desde toda a eternidade. Gertrudes, emocionada, perguntou a São João: "Por que não escreveste isso no Evangelho? Por que não nos contaste sobre este som maravilhoso?" E João respondeu: "Quando o amor do mundo esfriar, Deus revelará isso para reacender os corações." Essa revelação antecipou 4 séculos a devoção ao Sagrado Coração, muito antes de Santa Margarida Maria Alacoque. Mas a grandeza de Gertrudes não ficou apenas nas visões. Ela era profundamente humana e misericordiosa. Tinha compaixão pelos pobres, pelos doentes, pelas irmãs angustiadas e, sobretudo, pelas almas do purgatório. Jesus lhe mostrou a necessidade de rezar por elas. Ele revelou que cada oração sincera é um ato de amor que atravessa a eternidade.
A tradição conta que ele lhe ensinou uma oração que libertava milhares de almas e que essa oração se espalhou pelo mundo cristão até hoje. Gertrudes morreu jovem, com apenas 46 anos, em 17 de novembro de 1202. Mas sua vida deixou uma marca tão profunda que muitos séculos depois, sua festa foi aprovada pelo Papa Paulo VI, confirmada por Clemente XII e celebrada em toda a Igreja. O Papa Bento XIV deu a ela um título que nenhuma outra mulher recebeu: a Grande. Santa Gertrudes, a Grande, não por conquistas humanas, mas pelo tamanho do amor que ela permitiu que Deus derramasse em seu coração. Igrejas dedicadas a ela existem nos Estados Unidos, no México, no Peru, no Novo México, na Irlanda. É padroeira das Índias Ocidentais e uma das intercessoras mais queridas pelas almas do purgatório. E o que tudo isso diz a nós? Que não basta saber coisas sobre Deus. É preciso voltar para Ele. É preciso entregar o coração. Talvez hoje você esteja como ela estivera um dia, cheio de compromissos, cheio de preocupações, mas vazio por dentro. Talvez você tenha fé, mas pouca intimidade. Talvez você reze, mas não encontre descanso. Jesus continua repetindo as mesmas palavras: volta para mim, eu te darei a doçura do céu. Ele quer que você também encoste a cabeça no peito dele. Ele quer que você também ouça o coração que bate por você. E como Santa Gertrudes nos ensinou, não podemos abandonar aqueles que já partiram. Eles contam com as nossas orações. Eles precisam de nós. Agora juntos, vamos rezar a oração que ela amava e que a tradição atribui à sua devoção pelas almas do purgatório. Pai eterno, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho, Jesus, em união com as missas celebradas em todo o mundo hoje, por todas as almas santas do purgatório, pelos pecadores de toda parte, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos que estão na minha própria casa e na minha família. Amém. Santa Gertrudes, a Grande, rogai por nós.